Boa noite, pessoal! E como combinado, hoje é mais uma live! Todas as quartas e sábado nós temos lives aqui nessa quarentena com profissionais ou pessoas que moram também em outro país. E hoje vai vir uma querida colega minha, que já foi minha professora de infância. Sim, a Monique já foi minha professora, gente. A Monique. Então, eu vou aceitar ela aqui, que ela já está aqui com a gente. E ela vai se apresentar para vocês aí de casa. Ah, só para contar. Lá onde ela mora, gente, é 11 horas da noite. Coitada da bichinha, gente. Vamos, Monique! Aceitando para... Ê, Monique! Oi, Dulce, tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite, né? Que aí 11 horas 11 da horas. noite. Tá tarde aí, todo mundo já foi dormir. Não, eles estão lá no outro quarto, queriam estar aqui na sala, mas estão lá no outro quarto. O Adriano tá lá tentando segurar eles, mas eles queriam estar aqui aparecendo. No final eles podem aparecer, todo Tá mundo, a bom. família inteira aparece. Então, Monique, se apresenta pro pessoal. Então, meu nome é Monique Duarte. Atualmente estou morando em Portugal, no Porto. Sou casada com o Adriano, que foi professor da Dulce também, no Ministério Apacentar. Estamos casados há 13 anos. Temos 2 filhos, a Maria de 7 anos e o João de 2 anos. Estamos aqui em Portugal tem um ano e 4 meses, mais ou menos. Então, Monique, vamos lá. Eu recebi vários pedidos, mas eu vou começar pela a minha maior dúvida que eu tenho. Eu sei que você vem de México, você é uva, mas a minha maior dúvida é, menina, como que foi sair de Nova Iguaçu? Você morava em Nova Iguaçu e voltar do nada para a Europa. Como que aconteceu isso na sua vida? Dá essa dica para esse pessoal daqui, gente, entender como é que você morar aqui na Europa. Peraí que aqui ficou sem som. Peraí, só um minutinho, Dulce. Então, lá ficou sem som, gente, mas já já vai voltar. Tá, acho que voltou. Tá ouvindo? Então, o que aconteceu da gente vir para cá? Na verdade, nós nunca sonhamos desde que a gente casou, que a gente conversava, a gente nunca sonhou em ir para um outro país. Nunca passou essa possibilidade na nossa cabeça. Só que um dia nós fomos assaltados na casa, na porta da minha prima, um lugar que a gente vai com frequência. E aí o Adriano se viu como o responsável pela casa, né? Da gente sair e procurar um outro lugar que tivesse mais segurança. E aí ele estava fazendo um curso de coach pela Febracis. E aí houve a possibilidade de abrir uma filial aqui em Portugal, só que seria em Lisboa. É. Muito E legal. aí que surgiu a ideia de Portugal. E aí ele falou, como nós vamos para lá não conhecemos ninguém, temos 2 filhos pequenos, como vai ser? E aí a gente não queria vir ilegal para o país, e aí ele também queria fazer o mestrado e viu nessa oportunidade de fazer o mestrado, vir legal. E aí ele fez o processo todo do mestrado, passou em primeiro lugar. Isso eu tenho muito orgulho de falar do meu marido. Parabéns. Ele passou em primeiro lugar, foi uma honra muito grande. E aí nós vimos aí a chance, a oportunidade de vir para um outro país. E aí começamos, teoricamente, do zero, né? Porque a gente não conhecia ninguém, não tinha casa, não tinha nada, tinha trabalho, ainda não tinha nada. A gente tinha esperanças, mas não tinha nada de concreto. Então,
com esse negócio de pandemia, você tem dois Uhum. filhos, você tem o Adriano que ainda estuda ali. Sim, só que ele agora ele já está na fase final da tese. Então ele já não tem mais aula presencial. Com seus filhos, provavelmente, né, toda essa paralisação, eles não estão podendo ter Não, tarefa. Qual é a diferença? Qual é a maior diferença? É que você está vendo de Portugal, da Europa, para o Brasil. Porque os dois países, né, paralisaram aqui. Mas eu estava vendo uma matéria no Fantástico no domingo, falando que Portugal deveria servir de exemplo para o Brasil, como um país que está agora se preservando essa quarentena, está seguindo a risca. Então, você que está vivendo aí, você pode viver tanto profissionalmente, como também, inclusive, como uma mãe que passa por isso, porque estão ficando Dulce, e nos só um dois. minuto que tá picotando bastante a ligação. Não sei se tá ruim para as pessoas. Acho que tá. O Adriano falou que tá. Tá picotando a ligação. Ah, Vou botar aqui para ver se vai melhorar. melhorou. Melhorou? Melhorou. Então, deixa eu perguntar de novo, gente. Desculpa, foi falha técnica, isso acontece. Então, vamos lá. A minha dúvida e a dúvida de várias pessoas quando eu vi no Fantástico o pessoal parabenizando Portugal, porque Portugal teria que servir de exemplo para o Brasil como um país que conseguiu preservar a quarentena e as escolas obedeceram, todo mundo obedeceu, todo mundo está bem conscientizado sobre isso. Você que vive aí, sabe realmente o que está acontecendo, o que a mídia não diz, o que a sua filha e seu filho estão passando. Você, como uma mãe, o que você está vivenciando dos seus filhos nessa área de educação e você, como uma profissional, o que você está vivenciando por causa dessa pandemia? Então, eu vou tentar, se faltar alguma coisa que eu, conforme a sua pergunta que eu tenha esquecido, você me alerta, tá? Tá ótimo. Então, primeiro, foi usado como referência, né? Portugal. Aqui, na verdade, foi decretado que entraria em estado de emergência e todos deveriam mesmo estar em casa, fazer a quarentena. E você literalmente não vê as pessoas na rua. Você não vê. Mas eu não vou te dizer que os números diminuíram assombrosamente por conta disso, né? Mas as pessoas realmente obedeceram. Alguns portugueses que eu conheci aqui, eu percebo que eles são, pelo menos os que eu conheci do meu meio hoje de amizade, eu percebo que eles são bem regrados, sabe? Eu acho que é um pouco diferente de nós brasileiros. Em alguma, não estou falando do modo geral, mas eu estou falando de algumas pessoas, assim, porque eles levam bastante a sério as coisas, cumpre a risca. Eu vejo isso mais a sério do que nós mesmo. E agora, quanto à escola, aqui também, eu acho que entrou no mesmo tempo que o Brasil, porque aqui a gente teve o comunicado na sexta-feira que iria parar, e no Brasil eu acho que foi na segunda, logo depois. Eu sei que foi bem próximo. E aí, literalmente, parou a escola. Só que aqui o ciclo, o ano letivo, termina agora em junho. Então, a Maria, Ah, não final do ano, termina, não. não termina em Não. dezembro, não? Ele Aí. começa em setembro e termina em junho. Então, eles têm 3 meses de férias. Diferente. E o horário é integral das aulas. Então, a Maria entra 9 horas da manhã e sai 3h30 da tarde. Quando ela faz as atividades extras, ela fica até 5h30. Então, e depois vem 3 meses de férias. Então, Nossa, é. 3 meses. E então, esse ano, Bastante coisa. ela agora só vai ter aula online até junho, que é quando ela termina os estudos dela. Entendeu? Legal. E vocês pretendem ficar aí até
o resto da vida? Como que funciona os planos de vocês? Então, até falando quanto à escola do João, o João entrou no infantário, que aí no Brasil é chamado de creche. O João, Ele é tão fofinho. Eu vi um vídeo, Adriano, seu filho é lindo. Eu via seu filho chorando junto com você, foi quando agarradinho. a gente foi ao Brasil e quando a gente voltou, o João ficou com muita saudade do Adriano. E Foi um foi mês, né? exatamente um mês. O mês de dezembro inteiro a gente ficou lá. Inteiro não, nós fomos 29 de novembro e voltamos 29 de dezembro. Eu sei, vocês são de Nova Iguaçu, gente. São meus vizinhos aqui. E aí o João tinha entrado no infantário agora e ele estava na adaptação, mas já perdeu toda a adaptação, porque já teve que sair, então depois vai ser uma adaptação nova. Mas a adaptação para mãe ou pro filho, Para os Monique? dois. Então, quanto aos nossos planos, nós viemos para cá. O objetivo principal foi o mestrado do Adriano e, com isso, conseguir estar no outro país legalmente e tentar uma vida nova, recomeçar, né? Só que assim, eu não falei aqui ainda, né? Mas você sabe, aqui nós somos Uber. Eu faço Uber junto com o Adriano e sou consultora Mary Kay também. Só que está tudo parado, estamos há um mês exatamente sem trabalho, porque não tem nem chamadas. Eu sei que no Brasil também está um pouquinho devagar também, Tá né? um pouco ruim, sim, mas ainda tem chamadas, ainda tem. Tem gente que não obedece e sai Então, sim. aqui não parou mesmo. A gente está literalmente um mês sem trabalhar. E E hoje a gente está estudando a possibilidade de voltar ou não, porque assim, o Uber foi um meio da gente sobreviver aqui, um trabalho que a gente conseguisse ter uma renda um pouco melhor e ter a flexibilidade de horário, porque eu não queria colocar o João no infantário antes de 2 anos. Então alguém precisava ficar com o João e também não queria deixar o João o dia inteiro no infantário. Então a gente precisava de algum trabalho que fosse mais flexível. E aí o Adriano conseguia também conciliar com o horário da faculdade, do mestrado, e aí eu revezava. Enquanto ele trabalhava bem cedo e voltava no horário do almoço, levava o João para o infantário, e aí dali eu já começava a trabalhar até a noite e quando eu voltava, buscava o João e o Adriano ia trabalhar de novo. Nossa, que luta, hein? Não é fácil. Estar na Europa, Ter dois estar na filhos. Europa tem um certo glamour, né? Só que quando você vive a realidade é difícil. Então, uma das maiores perguntas que eu recebi na caixa que eu deixei lá no meu Instagram foi: Monique, como que eu faço para virar uma cidadã de Portugal, morar em Portugal? Quando que eu vou poder viajar para Portugal? Então, Portugal, para você vir, você não precisa de visto. Você compra lá a sua passagem e vem para cá. Como nós viemos o Adriano já veio com visto do mestrado, tá? De estudante. Ele não precisa de visto para você vir passear. Mas você ganha visto com ele? Porque os americanos são assim, né? Um vai e toda a família ganha Então, visto. eu vim como turista e logo depois eu já agendei no CEF, que é um órgão aqui de legalização, o reagrupamento familiar, que era o meu e das crianças. Então, logo a gente conseguiu ficar legal. Foi muito rápido, entendeu? E as pessoas para vir. Não, aí depois que a gente faz, pede se você ganha o título de residência, você renova, você tem ele primeiro por 1 ano, e depois você renova 2 anos, e depois mais 2 anos, e com 5 anos você direto aqui, você já fica, não precisa mais ficar renovando, já fica legal no país. Nossa, que legal. Mas assim, você que vive aí na Europa, a gente que tá aqui no Brasil, a gente vê como um glamour, né? Poxa, Europa,
né? Tem a melhor saúde, a melhor educação, melhores trabalhos, melhor tudo, né? A gente acha que tudo fora do nosso país é melhor. Você que está passando por uma pandemia desse porte, fora do país que você nasceu, o que você acha hoje em dia do lugar que você mora? Eu sempre falo, procuro falar, ser mais Não, é transparente, para falar a ser mais verdade mesmo. transparente possível. Isso aí. Porque, Pode falar o que você quiser aqui, que a gente tá para falar a então, verdade. vou ser bem transparente. Quando começou a pandemia, e aí falaram que ia fechar a fronteira, essas coisas, eu te digo, eu não tinha nenhuma passagem comprada, não tenho nenhuma passagem comprada, mas a minha vontade era de sair correndo para o Brasil. Parecia que tinha fechado as portas e que eu não poderia voltar. E eu te digo que você estar fora da sua casa não é fácil. É uma questão de objetivo. Por exemplo, eu já tive por diversas vezes vontade de ir embora, por conta do frio, por conta do recomeço, porque a gente aí já tinha um trabalho, já tinha uma vida financeira estável, tinha uma casa própria. E eu vim para cá para pagar aluguel, que aqui eles chamam de arrendamento, para pagar aluguel, até conseguir um trabalho, ter que poupar ao máximo a renda o dinheiro, a economia que a gente trouxe e encarar frio, encarar tudo foi muito difícil. Por diversas vezes eu quis ir embora, eu queria ir embora. Só que nós viemos com um objetivo. Eu falei, Adriano, a gente volta para o Brasil com esse mestrado. Mal ou bem, o nosso objetivo hoje, o nosso investimento foi bem alto para a gente vir para cá e não voltar com o mestrado. E eu falo para ele que o dia que ele pegar esse diploma é dividido comigo. E como a gente é tudo dividido, É verdade, né? Eu encarei, Porque os dois abriram eu mão. embarquei no sonho com ele, mas a bênção que recai sobre a vida dele recai sobre a nossa família, porque nós somos um, entendeu? Então, é muito difícil você enfrentar uma situação dessa estando fora do seu país, não é fácil. Vou te dizer Então, uma coisa bem, pode acabar. Acaba uma você. coisa bem, talvez boba, eu não sei. A gente estava vendo uma entrevista da Itália e onde falaram que chegou num patamar onde que tiveram que escolher entre a pessoa mais velha ou a mais nova que eles deixariam ter vida, vamos dizer assim, que eles dariam prioridade para continuar a viver, a ter os tratamentos melhores. Muito triste você escutar isso, né? Mas de todo o meu coração, não sei se vai constranger você que está ouvindo, mas se a gente chegasse no hospital e tivesse que escolher entre um português e um brasileiro, será que quem seria escolhido? Você está entendendo? A gente sabe a resposta aí. Mas eu tô falando uma realidade, talvez não, mas é uma realidade. Nós ouvimos muitas notícias, por exemplo, que Portugal estava aberto o campo de trabalho, e quando a gente chegou aqui não é bem isso. Os melhores trabalhos vai ser para os portugueses, por mais que a gente fosse qualificado. Você está entendendo? Não, realmente. Todo mundo tem o sonho de ir para Portugal. Fala assim: não, eu vou para a Europa, vou entrar por Portugal, que é mais fácil, a condição de vida é melhor, dá para me estabelecer melhor. Tem até uma pergunta aqui do meu esposo. Meu esposo tem uma duvidazinha que botou aqui. Ele botou assim para você, Monique. Gostaria de saber como é o custo de vida em Portugal. Dá para viver bem com um ou dois salários? Então, vamos dizer que a Dulce, o seu esposo, é Alex, não é? Qual o nome dele, Dulce? É Alex. A Dulce e o Alex decidiram vir para Portugal, tá? E vocês estão querendo recomeçar, não tem filho, topam qualquer coisa. Eu quero dizer qualquer coisa assim. Você abriu mão da sua profissão para você trabalhar num restaurante, para você trabalhar num hotel, para você trabalhar numa faxina, tá? E ali, normalmente, os salários em Portugal é um salário mínimo, que é em torno de 600 euros. Eu acho que agora está 630.
E você topou. E você vem para cá com seu esposo. Aí você vai procurar casa. E aí hoje, com esse boom imobiliário, muitos brasileiros vieram para cá, muitos. E aí Aí a maioria das casas são são. alugadas, né? E aí vocês vieram para cá para morar de aluguel. Você vai pagar hoje, em média, num... A Tony me mandou aí, 635. Você vai pagar hoje, em média, numa casa com 2 quartos, que aqui eles chamam de T2. Vai ser uma média de 600 euros. Se você for um pouquinho mais afastado, você paga 500, nada muito longe disso. E aí você vai pagar... Aí você pagou já metade do seu salário para um aluguel. Aí te sobraram 600 euros. Tô arredondando a conta. E aí você paga 100 de luz e gás, e mais 30 de água. Bem carinho tudo, na E você verdade, paga né? aí mais 30, vamos dizer 100 euros com tudo. E te sobra 500. Com 500 euros, uns 150 um casal, uns 150 de compra. Tô botando pro alto, tá? Um pouco. Uns 150 de compra. Nessa sobra, você consegue viver. Você consegue viver dignamente. Ah, Monique, um hospital é a melhor coisa do mundo? Eu te digo que, se comparar ao Brasil, para quem tem um plano de saúde, não é a melhor opção. Para quem não tem, você tá no céu. Entendeu? Mas porque você vai chegar numa emergência que vai funcionar, vai ter um aparelho de raio-x funcionando, as coisas funcionam. E aí você vai viver estabilizado, vamos dizer assim. Mas eu acho que aí que eu vejo a diferença. Quem tem uma profissão no Brasil, e eu acho que ganha pelo menos, que não vive de um salário mínimo, sabe? Que não vive de um salário mínimo, ela vivendo aqui de um Ganha salário... mais do que o Não, salário tem mínimo que... que está dizendo. Ela vivendo de um salário mínimo aqui, ela vive bem. Porque os filhos não vão precisar pagar escola, sabe? Porque aí no Brasil, hoje, infelizmente, você, para ter um ensino bom pro seu filho, vai ter que ser pago. E eu te digo que a escola pública aqui é ainda melhor do que algumas particulares no Brasil. Isso é fato. Não, uma coisa que eu também queria perguntar, que também foi bastante dúvida das pessoas, e eu acho muito interessante. Nesse vucu-vucu de pandemia, tudo isso, o que ficou mais rentável em Portugal e o que foi desvalorizado? Mais rentável, não... Então, assim, o que, vamos supor, a educação, saúde, o que ficou mais caro e o que ficou mais barato? Escola é a mesma coisa. Você não paga pela escola por um bom ensino. Aí não se paga educação? Tem escolas privadas, mas a pública te atende muito bem. A única coisa que você vai pagar é a refeição da criança. E aí tem escalões, conforme o rendimento da família, tem o escalão A, B, C. E aí eles vão ver o salário da família, e aí você vai pagar a alimentação conforme o seu escalão. Entendeu? Por exemplo, um escalão A, você não paga nada de comida para o seu filho, que é as pessoas que vivem de um salário mínimo, ou 2 no máximo. Acho que é mais ou menos isso. Então, o seu esposo botou aqui, o que ficou mais caro foi o Mercado mercado, aumentou. e a Ana Lu Martins botou gasóleo, caiu O também. gasóleo caiu também, baixou o preço. Mas o mercado, eu te digo que deu uma Então, aumentadinha também. vocês que viveram aqui no país, né, no Brasil, Nova Iguaçu, tá, Uhul, gente? Nova Ela é de Nova Iguaçu. Iguaçu, tá? E foram para Portugal. Eu acho que assim, seus filhos tiveram que se readaptar, né, principalmente a mais velha, a uma outra realidade, outras pessoas, outros costumes, outro clima. Agora, para os pais aí, uma dica, porque tem muitos pais também que nos assistem e querem muito dar uma educação de primeira e querem sim levar os filhos para um país que você tem uma educação de primeira, tudo isso.
Qual é a dica que você dá para eles sobre isso? Porque quando eles, vamos supor, se mudarem para Portugal, você mora em Sim, Porto. Eu faço até piada, é Porto, isso. Portugal. Você teve que se adaptar a tudo, a sua filha teve que se adaptar. Como que foi essa adaptação dela? Então, a Maria, ela sente muita falta, vamos dizer assim, dos amiguinhos, mas as crianças se adaptam melhor do que a gente, isso é fato. Só que o que eu percebo que a Maria sentiu foi assim: os brasileiros são mais abertos, né? A gente tem o costume de estar brincando na rua, de estar brincando no condomínio. Os portugueses são mais fechados, é cultural mesmo deles. Então, a Maria, a gente morava em um condomínio que chegava da escola, a Maria estava brincando no condomínio. E as crianças, a criançada toda dentro da minha casa para a hora do lanche. Às vezes as crianças já ficavam para Misericórdia. almoçar e essas coisas assim. Vou fazer cachorro quente para É. todo mundo. E aí ela sentiu falta disso, porque ela ficava na escola, mas ela queria estar brincando quando ela chegasse. E isso foi difícil para ela. E o clima também não tem como, você tem que ir mais para dentro de casa. Não tem como você ficar. Aí é muito frio. Porque eu só vejo todo mundo de casaco, todo mundo que mora aí eu vejo de casaco, já fala assim, não tem um solzinho, o sol é gelado também? É frio. E o que acontece? Chega agora na primavera, de manhã está frio, de tarde tá mais quente, mas quando chega o final do dia tá frio de novo. Então não saia sem casaco, entendeu? Misericórdia. É mais ou menos isso. Mas aí de todo lugar da Europa, assim, vamos supor, de uma Paris, de uma Itália, aí é o mesmo nível de frio ou você acha que Eu acho, é eu mais acho que aqui é, frio? Você é um dos tem essa. países menos frio da Europa. É o que faz menos frio. Jesus Cristo, se é menos frio, vocês. Mas todas as casas têm aquecedor, né? Tudo Então, bonitinho. tem aquecimento, não em todas, mas fica caro. Fica caro. Então encarece um pouquinho Eu fiz uma mais. live na semana passada com a Cláudia, ela é dos Estados Unidos. E E a diferença, porque nos Estados Unidos as casas já são preparadas para o frio, a maioria das casas. São todas E preparadas, tem Portugal tudo. não são. E quando você vai pagar por isso, sai caro. Entendeu? Agora tem uma coisa maravilhosa, Complicado. a Ana até colocou aqui que Portugal é mais quente, tem mais dias azuis. Tem uma coisa aqui que é maravilhosa. Agora a gente está no horário de verão. E quando chega mesmo o verão, 10 horas ainda tá claro. Então você tem um dia enorme, sabe? O dia é lindo, o céu é azul, o céu parece que tá pertinho. Sabe esse azul aí da sua parede? Parece o céu de Portugal. Parece que tá muito Meu pertinho da Deus, que gente. coisa É linda. lindo, é lindo. O meu pastor esteve aqui e eu falava para ele assim, pastor, ora porque aqui o céu é mais perto. Então você vai ter a resposta mais rápida. Eu brincava isso com ele. Ai, ai. Fizeram perguntas aqui pra você. Na verdade, a Geisivel Ai, minha Silva amiga botou assim, linda. os portugueses. Então, ela botou, os portugueses não são tão simpáticos como os cariocas. É um, Eles são meio frios, o outro moço também aqui da live botou que eles são meio frios com os brasileiros. Por que que eles têm essa diferença com os brasileiros? Eles têm esse distanciamento Não, eu nem mesmo? te digo que são com os brasileiros. Eles já são mais na deles mesmo. É natural. São diretos e são mais na deles. Eu acho que nós brasileiros que somos calorosos demais, entendeu? Tanto, Mas você sentiu essa diferença, sim, provavelmente, né? sim, sim. Eu vi na internet que eles não são muito na pesquisa, gente, que eu tenho uma pesquisa aqui do meu lado. Eu vi que eles não são muito de abraçar, de beijar, de parar e falar. Eles falam por educação, quando conhece. Por exemplo, o brasileiro
Mal conheceu, já coloca dentro da sua casa, né? Ele já não tem muito esse hábito. A gente gosta de abraçar, de beijar, mas eles já são mais recatados, mais reservados, entendeu? É costume Então você deles. teve que mudar também esses hábitos, Eu né? não mudei, não. Eu só, eu só, tanto que, e eu te digo que tem muitos brasileiros que, que admira isso. A professora da Maria Eduarda, ela me chamou eu e mais uma mãe brasileira para poder falar da cultura do Brasil na escola para as crianças, porque na sala da Maria tinha muitas crianças de várias nacionalidades. E ela chamou a gente lá. E uma das coisas que ela falou foi isso, que ela acha a gente tão caloroso que dá vontade de sair correndo pro Brasil. Alguns admiram, outros têm um pouco de afastam um pouco da gente, mas tem outros que têm De receio, né? muita admiração pela gente ser assim, entendeu? Então, uma também, eu faço uma pesquisa bem grande, por sinal. Uma coisa que eu li na internet, eu não sei se é verdade, então tudo que a gente lê, a gente não sabe se é verídico, eu vou perguntar para uma pessoa que mora aí. É verdade que aí não existe morador de rua? Então, eu te digo que em um ano e pouco em Portugal, eu só vi uma vez em um lugar uma pessoa, acho que duas pessoas na rua, mas não estavam sujos. Mas aí tem abrigo, essas pessoas que passam necessidade, você sabe? Eu não sei muita coisa. A minha diretora aqui da Mary Kay tá falando que existe sim, mas igual eu te falei, eu só vi uma vez. Tem, mas são poucos, entendeu? Olha, rapidinho. A Ana Luísa tá perguntando se eu nunca fui no amorzinho. Eu não lembro de ter ido, não, Ana. Se é um dia não, mas bom dia. O meu esposo perguntou de novo, ele tá participando da live, É seu botou fã, aqui. né? Você. Nossa. Vocês que trabalham de Uber, é barato comprar carro aí? Porque aqui no Brasil é um dos. Aqui no Brasil é das coisas mais caras que tem é comprar carro. Então, os juros. É porque realmente aqui no Brasil hoje em dia, deixa eu explicar aqui, eu não sei se você sabe. Hoje em dia aqui no Brasil, é assim, para você ter um carro é uma família. É PVA, é um monte de coisa. Então, assim, é muito complicado. Você tem que ter um carro, você tem que. Você tem uma família, tem um carro, Você tem mais um filho. você tem que ter uma boa condição para manter os dois. Isso. Então, os juros aqui é muito baixo. É muito baixo os juros aqui em Portugal. E os carros não ficam caros. A gente, por exemplo, para comprar um carro aqui, a gente pegou um empréstimo pessoal. Empréstimo pessoal, os juros é um pouquinho mais alto, mas se você financiar, é mais barato. E tem uma coisa que é um pouco mais, é bem diferente do Brasil. As ruas são um tapete. Você conta nos dedos os buracos. Então os carros eles podem ser até antigos, que eles não são velhos, acabados. Tá entendendo? Porque Eu acho que eu o carro entendi. não se acaba tão rápido como no Brasil. Entendeu? Porque as ruas aqui são bem asfaltadas. Então não tem tanto gasto com carro, com manutenção, essas coisas. E como? Eu tenho uma dúvida aqui que eu vou perguntar para você. Com medo, hein, Dulce? Como que é você ser uma uba, que eu falo que é uba, em Portugal, sendo que você fala português, mas não português de Portugal. Você já aprendeu alguma palavrinha daí que seja diferente da daqui? Então, eu não tenho sotaque, não consegui pegar o sotaque, né? Mas tem muitas palavras diferentes. Por exemplo, ônibus aí no Brasil, aqui é autocarro. Autocarro. Celular, aqui é telemóvel. Nossa. Olha a Ana botando. Ela botou um palavrão aí. Mas o que? Pizza, a gente fala pizza, né? Aqui eles falam pizza.
Nossa, é bem Tem diferente, né? bastante palavras diferentes. Ah, a Geisibel lembrou uma coisa muito importante. A gente fala banheiro, aqui é casa de banho. Eu te digo que é uma das coisas que eu mais tenho dificuldade de falar é essa. Tem uma casa de banho, Imagina, a gente tá acostumado. entendeu? Chega a ser engraçado, gente. Não tem nada a ver com Casa de banheiro. banho. Ah, uma coisa rapidinho Mas que eu achei como que também foi? engraçado é a gente fala passar roupa, né? Aqui eles falam passar o ferro, passar ferro. Então, como que fala pranchar cabelo aí? Não sei. Passar o ferro no Deve cabelo? Deve ser. Gente, não. Jesus, Deve ser, gente. Dulce. Eu só penso, como que foi o seu primeiro dia? Eu tô imaginando de Uber em Portugal. Você fala, desse jeito que tu é, espontânea, alegre. Como Então, que eu foi? lembro exatamente como se fosse hoje. Eu peguei um casal que estava indo pro cais para fazer um passeio. E eu peguei eles, mas eu tremi. Eu tenho até um vídeo que eu gravei do meu primeiro dia. E eu tremia, nervosa. E uma outra coisa também que eu estava me habituando, porque o carro da gente aqui é automático. Eu nunca peguei um carro automático. E eu peguei aqui. Então era muita novidade. Você olhar para o aplicativo do Uber, o aplicativo do Waze e ainda ter simpatia para falar com o passageiro. E aí E ainda em outro idioma, né, e aí eu praticamente. peguei, a sorte foram portugueses também, não foi americano, porque a gente pega pessoas de vários países aqui. E aí eu peguei e deixei eles no cais. Na hora que eu deixei eles lá, Dulce, eu olhei pra eles e eu falei assim: posso falar uma coisa pra vocês? Aí eles podem. Eu falei: vocês são os meus primeiros passageiros. Menina, eles fizeram uma festa, parecia até que eram brasileiros. Eles fizeram uma festa, Dulce, eles, que legal, que a gente passe muita sorte, não sei o quê. Foi um amor. Mas eu sei que quando eles saíram de lá, eu tipo, parei assim, eu falei, acho que eu já venci agora. Se passar o primeiro, o resto vai ser mais fácil. Mas foi bem legal. Eu tô imaginando a cena. Mas foi. Fiquei muito Não, e nervosa. outra coisa, como que funciona aí? Porque assim, eu sei que vários brasileiros moram aí, né? Vão pra aí pensando que a vida é diferente, tudo isso. Mas tem mais brasileiros ou mais Não, americanos? mais brasileiro. E eu te digo, no Uber é cheio de brasileiro. Ah, imagino, né? É pagação de mico Eu à acho que vontade. o brasileiro viu no Uber uma oportunidade de estar trabalhando aqui e ter uma renda maior um pouquinho. Não, aí o Uber tem uma grande capacidade, né? Porque pelo jeito que você está falando, o pessoal não tem pop, pelo que eu entendo. Aqui no Brasil tem pop, aí é só Uber, Não, né? aqui tem Uber, tem a Captem, Captem e qual é a outra? Eu esqueci o nome. Fala aí, Ana, que eu esqueci o nome da outra. Esqueci. Tem a Bolt. Captain, o Uber. Bolt. Aí esses dois é táxi, Não, é igual reveza. a Uber. É igual a Uber. Entendi, é só aplicativos Isso. diferentes. Ah, super legal. Você trabalha com os Não. três? A gente estava querendo colocar a Bolt, mas quando a gente estava para resolver a situação que a gente iria colocar e chegou a pandemia, parou tudo. Entendi. E voltando para a pandemia, que a gente tem que voltar para coisa triste, Não, né? deixa isso pra lá, que isso passe logo. Aí em Portugal, como que anda a situação? O governo deu algum parecer? Se vai reabrir, quando vai reabrir? Então, Quantas mortes está tendo? Porque vocês, assim, eu não sei se acontece aqui, o jornal de vocês passa muito resumido aqui pra gente no Brasil. A gente não sabe muita coisa de vocês aí. Então eu vou saber através de você o que está acontecendo em Portugal. então a gente teve a quarentena por 15 dias e foi prorrogada agora mais até o final de abril. E eu não sei.
Em alguns jornais, já ouvi algumas matérias das pessoas portugueses pedindo para que volte logo ao normal, porque a crise financeira também já está batendo a porta. Então, hoje está tudo fechado, literalmente, né? Abre só os mercados, mas o estado de emergência vai até o final do mês. E eu acredito que em maio isso termine, início de maio. É mais ou menos. Quantas mortes mais ou menos já teve aí, você sabe? Se a minha mente não tá falando muito, eu acho que já foram, acho que 436. Eu não vou te ser tão exata. Nossa, bastante. Porque eu te Complicado. digo, te confesso que o Adriano até fica mais ouvindo essas notícias. Eu tô tentando abstrair um pouco, porque Então, estou perguntando aqui, a Lelê Freitas perguntou assim: aqui no Brasil os bancos estão abrindo, e aí em Portugal, estão abrindo? então, não sei te responder. Eu não fui no banco, tudo que. Porque assim, hoje eu tenho o celular da gerente do banco. E eu acabo às vezes falando com ela por lá, por esse e-mail. Mas eu não sei se está abrindo para público. Eu te confesso que eu não sei. Vocês, Ó, a Ana vocês falou, a aí Ana é da daqui, ela Europa. falou que tá abrindo sim. Agora o Adriano tá dizendo que não. Então, E a Letícia, a gente vai descobrir. tá Adriano, falando que está abrindo com horário agendado. então tá explicado, gente. Tá abrindo, mas com horário É. agendado aí. Os dois acertaram. Então, uma coisa que eu queria saber muito também é que, assim, aqui no Brasil fizeram um auxílio emergencial. Aí em Portugal, vocês que já estão sem trabalhar há meses, têm filhos, eles estão dando algum auxílio? Eles se disponibilizaram alguma coisa? Vão na casa de vocês? Como que funciona? Então, a gente ficamos sabendo que iria ter um auxílio para quem ficasse com o filho em casa, né? Pelo período de 15 dias que foi do mês anterior. Mas até agora a gente ainda não teve esse auxílio. E para minha profissão, por exemplo, meu trabalho como Uber, o Adriano, porque para você ser Uber aqui em Portugal, você tem que abrir uma empresa. Você não liga o aplicativo e roda, você tem que abrir uma empresa. E o Adriano é sócio-gerente dessa empresa. E ele abriu a empresa, né? E falaram agora, foi o último decreto que iria ter um auxílio para sócio-gerente. Porque a gente não tem funcionário, a Adriana não tem funcionário na empresa. Se tivesse funcionário, já teria o auxílio para o funcionário. Mas como ele não tem, agora que saiu uma lei falando que vai ter esse auxílio para sócio-gerente. Mas a gente ainda não recebeu e não sabemos o valor que vai ser. E como que vocês, assim, vocês podem dar dicas até para o pessoal do Brasil, né? Porque muitos pais estão passando pelo mesmo problema, muitas famílias estão passando pelo mesmo problema do Brasil, da Europa, de qualquer lugar do mundo, assim, que está passando por essa pandemia. Como vocês estão lidando com isso, com esse, querendo ou não, é um problema financeiro muito grande, um baque financeiro na família. Como que vocês estão lidando com isso tendo 2 filhos? Então, a gente está um mês sem trabalhar. A gente tinha uma reserva, só que a reserva não é eterna. E a gente hoje contou com isso. Mas não tem muito o que fazer. É igual, por exemplo, às vezes eu ouço as pessoas falando assim, eu já ouvi muita coisa contra Bolsonaro, contra política. Eu não vou entrar nesse mérito de política ou a favor de quem eu sou. Mas eu sou a favor de uma coisa. Hoje, vivendo a realidade que eu tenho, de não ter uma carteira assinada, de não ter nenhum auxílio hoje, teoricamente, eu preciso sair para trabalhar. Então, por mais que eu corra um risco, mas eu preciso, eu e o Adriano precisamos sair para trabalhar, para trazer retorno para dentro de casa, porque é literalmente isso. Se hoje eu não morro por conta de um vírus, eu posso morrer amanhã de fome, você está entendendo?
Então, assim, não tem como parar, não tem como a economia parar, não tem como o país parar. Se eu vou ser um pouco fria, mas eu vou expor um pensamento meu. A gente morre na hora que tem que chegar. Chegou a hora, você tá entendendo? Então eu acho que do mesmo jeito que eu preciso hoje estar trabalhando, muitas pessoas precisam também. Então, não é. Hoje o meu esposo chegou do trabalho, ele falando comigo, ele me falou uma coisa que o presidente da onde ele trabalha falou que me deixou muito preocupada, né? E eu vou até falar aqui para os meus seguidores, para os seus, falou que muita empresa do Brasil não vai conseguir mais não vai conseguir mais reabrir. Morreu no dia que começou a pandemia. Então, assim, é muito preocupante porque não só aí como aqui a gente está sofrendo com uma pandemia que às vezes você não tem. Foi até um vídeo, achei interessante, né? Rapidinho cortando assunto, que uma mãe aí de Portugal, que o vídeo veio daí de Portugal aqui pro Brasil, explicando pro filho o que era uma pandemia. Não sei se chegou para você. Um pratinho que ela botou leite e várias bolinhas. A mãe era de Portugal. Descobriram de onde a mãe era. Era uma portuguesa. Então, a gente é aquelas bolinhas, gente. Eu identifico vocês, a gente é aquelas bolinhas. Aquilo não é a pandemia, é a nossa vida. A gente está num barco, boiando. Uma dessas bolinhas vai sumir conforme o tempo, porque não vai aguentar ficar ali muito tempo. Algumas vão entrar à deriva, outras vão sumir. E essa é a nossa vida. Eu tenho uma frase. Felizmente, é uma coisa muito complicada isso que a gente está vivendo. Eu tenho uma frase. Entendeu? Pandemia. Eu acho que assim, Portugal está sendo levado como um grande exemplo, né? Pelo meio que vocês estão lidando, pela rigorosidade que vocês estão levando. Vocês são disciplinados, entendeu? Coisas que a gente aqui precisa disso. A gente, para sobreviver, a gente precisa ser rigoroso, sabe? E ficar nas nossas casas até isso passar e se normalizar. Nick, tá me escutando? A Nick parou de me escutar. Não, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Deu algum problema lá? Não, eu tô te Aí, ouvindo. eu coloco a Nick de novo. Nick, vou te colocar de novo. Oi, gente, essas coisas acontecem. Tá Tá? me ouvindo? Agora tô. Então, Tá me escutando? eu penso assim, Dulce, se você tem condições. Tá travando a internet da Nick. Nick, vou tentar te colocar de novo. Travou legal aqui. Então, gente, estão tendo problemas técnicos, isso acontece, né? Que a gente, como vocês não sabem, eu tô no Brasil, em Nova Iguaçu, ela tá em Porto, Portugal. Então, eu vou chamar a Monique de novo aqui, porque realmente é uma distância muito grande e isso de internet acontece. Seria super... Não seria normal se não acontecesse. Então, vamos ficar de boa. Isso é super normal. Países diferentes, conexões diferentes. Oi, Dulce. Monique voltou. A gente é brasileiro, Monique. A gente não vai desistir. Você e eu. A gente vai até o fim. Então, eu vou te falar o que eu penso. Eu acho assim, se você tem condições de estar em casa, você não precisa do seu trabalhar pelo pão de cada dia, fique em casa. Você tem que ficar em casa. Agora, se você não tem condições, você tem que ir. É aquela frase, se ficar, Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. É isso que estamos vivendo hoje. É isso aí mesmo, entendeu? Então, Nick, eu quero saber de você agora, como esposa.
como que foi se sacrificar pelo seu esposo para ir para um país diferente? Qual foi sua sensação quando ele deve ter dito sonho para você e você deve ter ficado olhando para a cara dele assim, tipo, ele é maluco? Eu te digo que não é apenas um sonho dele, porque desde o do dia que nós nos casamos, fizemos uma aliança de que eu estaria com ele em qualquer momento e ele estaria comigo. Então, ele passando no mestrado, ele concluindo o mestrado e conseguindo crescer profissionalmente, toda a família vai ser beneficiada, entendeu? Então, assim, eu te digo que eu não pensei muito. Nós vimos uma realidade. Vamos sair do Brasil, vamos tentar fugir da violência, né? Vamos tentar fugir da violência. E aí vimos aí um meio de ir. Tanto que ele poderia ter vindo fazer o mestrado e ficar sozinho. Seria um tempo difícil? Sim, mas viria. Mas entramos juntos nesse barco desde o dia que casamos. E eu lembro, já tiveram outros desafios na nossa vida, no decorrer do nosso casamento, que desafios assim muito grandes, e o Adriano falava assim para mim: e aí, Monique, o que você acha disso? Eu falo: ai, Adriano, parece uma loucura. Aí ele: mas você tá comigo? E aí eu pensava, pedia direção a Deus e falava assim: eu tô contigo. Como já teve coisas que eu falava: não, isso aí não dá. E aí quando eu falava que estava com ele, ele sempre me falou a seguinte frase: se você estiver comigo, eu vou mais longe. E assim está sendo a nossa vida. É isso aí. Então, eu quero pedir para você, antes de chamar sua família toda, para você falar para as pessoas aqui do Brasil e até os portugueses, assim, o que você vê de positivo em Portugal, que tem muita gente que está aqui também de Portugal assistindo. Ó, me sigam, gente, já sou fã de vocês. Então, assim, o que você vê de positivo em Portugal, o que você gostou, amizades que você fez, o que você não abriria a mão e o que você ama no Brasil. E para finalizar, antes de chamar a Adriana e a galera em peso, o que você espera da pandemia aí e aqui? Então, o que eu acho de maravilhoso em Portugal é a segurança. Para mim é o ponto mais positivo, é a segurança. Gosto muito da comida daqui também. Muitas pessoas que eu conheci, portugueses, se um dia eu voltar para o Brasil, eu nunca quero perder o contato, porque eu tive eles como minha família. E muitos brasileiros também que eu conheci aqui, que eu vou carregar para sempre no meu coração, sabe? Porque eu falo que aqui tá todo mundo vivendo a mesma realidade, então a gente acaba se unindo, sabe? Então a segurança, a comida eu gosto também, a gente fala que não, eu gosto da comida, mas eu sinto muita falta da nossa Qual a comida daí que você mais gosta, Monique? eu mais gosto? Eu gosto do presunto aqui, que aí não é o nosso presunto, é um outro, eles falam que é presunto de Parma. Quem sabe falar essas coisas chiques assim é minha amiga Tirce. Parma? Minha amiga Tirce que sabe falar essas coisas aí. Gente. Eu gosto muito do presunto e o bacalhau também é diferente. O sabor é diferente. Porque aí no Brasil, o nosso presunto aqui é fiambre, entendeu? Mas aqui presunto mesmo é esse presunto aí de Parma. Peraí, Adriana. Não, olha só, vocês não vão acreditar o que meu marido tá fazendo. Olha aqui, ninguém te chamou agora. Olá. Olha isso. Acabar com a minha Adriano já veio pra live. Então, assim, Oi, Adriano. eu gosto muito disso, da segurança, você poder andar com o celular na rua, no lugar que for, que ninguém vai meter a mão e roubar seu telefone, sabe? Agora, o que eu sinto muita falta no Brasil é a nossa carne é diferente.
A nossa carne é diferente. É, sinto falta da comida, mas o que eu mais sinto falta é do clima. Apesar que às vezes o calor é muito intenso, mas eu prefiro mais o calor do que o frio. Aí tem comemoração de Natal e Ano Novo? Porque eu Tem, nunca ouvi só falar. que eu acho que a gente comemora mais o Ano Novo. Aqui eles têm uma festa chamada Festa de São João. E é uma festa mais... Ela é mais animada do que o próprio Ano Novo, entendeu? Olha aqui o meu povo do Brasil brasileiro falando de churrasco. Como a gente sente Churrasco. falta de churrasco, da salsicha é diferente. Ai, meu Deus do céu, muita coisa boa no meu Brasil brasileiro. Água de coco, Ai, água de gente. coco, queijo coalho. Calçadão de Nova Iguaçu. É, Letícia, assim, complicado a gente ter saudade do calçadão de Nova Iguaçu, mas eu acho que ela deve estar com saudade. Eu vou te falar que quando eu cheguei aqui, e eu falei que quando eu voltasse no Brasil eu ia fazer duas coisas. Duas não, três. Na verdade, várias. Mas eu coloquei... Ai, queijo Minas também. Mas eu coloquei uma coisa que eu tinha que ir. Primeira coisa que eu fui. Eu cheguei na sexta-feira, sábado de manhã, eu estava indo na Arte Pão e comer pastel com caldo de cana. Depois eu fui pro calçadão de Nova Iguaçu, aquela muvucada toda. Mas menina, eu ria. Eu fiz até um vídeo também. Eu ria de passar mal, porque aqui você não vê essa muvucada de gente. E eu te digo que até acostumei um pouquinho, porque tem hora que eu quero ficar mais quietinha. Mas aqui Mais caseira, né? Mas aqui eu sentia, no começo eu senti falta desse vulco-vulco de gente, porque eu gosto, entendeu? É demais. Cadê a Adriana e a Já. família? Todo mundo já tá aí, que a Ele Adriana já foi meteu ali. o rosto. Cadê Adriano, eles? vem aqui com as crianças. Vamos finalizar a live com todo mundo. Mostrando a família, gente, da Monique. Monique é de Nova Iguaçu. Né? Eu já dormi na casa da tia Zeneide. Conheço família. É verdade. Ela é daqui. E ela foi morar em... Quem chegou agora aí, daqui a pouco vê a live completinha, que vocês vão entender. A Nick mora em Porto, Portugal. Isso aí. Entendeu, gente? Entendeu o Adriano, vem trocadilho? com as crianças. Eu não sei por que ele coloca esse chapéu. Ele Enquanto- quer acabar comigo com esse chapéu. Vem, filho, traz o João. Ele quer mostrar que tá João estiloso. dormiu? Vem, filho. Vou mostrar a família da Monique, O João gente, tá agora pra deitado. vocês, todo mundo. Ó, o Adriano. Olá, Dulce. Ó, Adriano. Maria. Oi, Adriano. Como tá? Tudo bem? Oi, Maria, tudo bem? Tá tudo ótimo. Olha, gente, ele foi meu professor, gente. Olha essa criatura, gente. Ó, passou. Ó, aqui, ó. Tem que me dar umas aulas pra me passar em primeiro. Passa em primeiro, cara. Graças a vocês. Dá umas aulas assim particular, porque eu tô precisando. Bom te ver, bom saber que você E você? tá progredindo aí nos teus objetivos. Eu fico muito feliz com isso. Ah, que Quando eu bom. vejo a vitória, Obrigada. quando eu vejo a vitória de qualquer pessoa que de certa forma eu influenciei na vida, eu fico muito feliz porque eu me sinto vencedor através dela. E quando eu vejo você aí progredindo, fazendo as coisas que te fazem feliz, eu fico feliz, porque de alguma forma eu tenho um dedinho aí nessa tua alegria. Tem sim, gente. Adriano foi meu professor. Acho que ele foi 4 anos, né, ou mais, meu professor. Eu perturbava ele muito, gente. Tacava papelzinho nele. Perturbei o bichinho, gente. Foi muito Coitado. bom. Mas tô aqui hoje. Amém. Linda. Casada. Casada. Não tenho filhos ainda, mas em breve. E olha lá, o Alex. E a Maria? Maria, quantos aninhos você tem? Como que você tá gostando de Portugal?
A live vai terminar, já botaram aqui a contagem regressiva. Então vou me despedir de vocês. Ó, beijo pra todo mundo que seguiu. Monique, Obrigada a você obrigada. pelo convite. Deus te abençoe muito. Adriano, beijo.